Gente, estamos chegando ao fim de agosto e o mês de missões, né, na IPB. Ó, isso é triste na questão da temática, mas a campanha e os É, trabalhos continuam, continuam, né? Com continuam. isso, durante todo esse período, os cultos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros foram dedicados ao tema. Pois é, a gente preparou uma reportagem especial para você, mostrando como foram os cultos este mês, todos eles dedicados a missões. Confira um trechinho. A liturgia dos cultos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem seguido a proposta missionária neste mês, que marca o início do presbiterianismo no Brasil. Tudo porque a denominação começou através de um missionário. No calendário da nossa IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, o mês de agosto é o mês considerado o mês de missões, porque foi quando o missionário americano, o Simonton, veio ao Brasil. Daqui a pouquinho a reportagem completa. É isso mesmo. Com um gesto solidário e rápido, né? É possível salvar vidas de pessoas submetidas a tratamentos, intervenções médicas, feridos e pacientes de doenças crônicas graves que precisam de reposição ou transfusão de sangue. Pois é, e mesmo com as restrições de distanciamento, o processo é seguro. Por conta da necessidade de manter os estoques abastecidos, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em parceria com a ONG Amor Se Doa, vai realizar no próximo dia 14 de setembro uma campanha de doação de sangue. Para falar sobre esse tema, a gente vai receber no Notícias do Bem de hoje um dos diretores dessa ONG, o Adriano Lopes de Oliveira. Você também pode participar com a gente, deixe a sua pergunta ou então faça o seu comentário no chat aqui do nosso canal. A gente conta com a sua participação para falar desse assunto tão importante, né, que é a doação de sangue. E a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mais uma vez, saindo na frente aí, né, sendo sede de uma campanha de doação de sangue. Então você vai conhecer como funciona essa campanha, vai saber também como participar, vai saber como se inscrever para fazer a sua doação e, é claro, para compartilhar também essa informação para que a gente consiga mais doadores, né? A gente precisa atingir um bom número aqui de doadores para que a gente possa ajudar nesse processo, né? É um ato de solidariedade, é um ato de amor e é um ato que todos nós devemos fazer. Todos nós que podemos doar sangue devemos fazer isso. Exatamente. E, gente, como vocês já sabem, durante todo esse mês em que comemoramos o aniversário da IPB e o mês de presbiterianismo, né, em missões da igreja, nós estamos tendo a oportunidade de conversar todos os dias com missionários da Junta Missionária de Pinheiros para conhecer, né, ainda mais os trabalhos e ações desenvolvidas. Pois é, e hoje a gente vai pertinho, a gente vai ali na Nova Zelândia, a gente vai conhecer o trabalho do pastor Cláudio César, missionário, que também é apoiado pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Pastor, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem. Longe, mas muito perto, né? Estamos muito próximos aqui, são as maravilhas da tecnologia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, pastor. Muito obrigado, prazer é meu. Graças à tecnologia a gente pode se aproximar, né? Mesmo com diferença de horário, vocês estão na sexta, eu estou no sábado aqui de manhã, são 2h40 da manhã, mas a tecnologia nos proporciona estar junto, né? A igreja, ela está unida. Amém. Isso é muito bom. Deixamos o pastor sem dormir. Gente, primeiramente, nós gostaríamos de agradecer essa sua disposição. A sua disposição e disponibilidade de estar com a gente nesse horário aí na Nova Zelândia, né? Eu queria que começasse, né, contando pra gente, imagina, queria começar a nossa conversa pedindo pro senhor contar um pouco a respeito das características do país mesmo, né? A gente ouve falar de Nova Zelândia, a gente sabe, inclusive, que houve um processo muito forte aí na Nova Zelândia com relação ao controle da pandemia da Covid-19, mas, enfim, situa a gente um pouco, pastor, a respeito de como é o país, aonde ele está localizado efetivamente, quais são as características da Nova Zelândia. Tá bom, obrigado. A Nova Zelândia, nós estamos ao sul da Nova Zelândia, uma cidade chamada Queenstown, e a Nova Zelândia fica na Oceania. Oceania são 14 países, os dois principais, que é a Austrália e Nova Zelândia, o restante são países, ilhas pequenas. E o país aqui, ele é forte a economia em agricultura. É um país assim já bem desenvolvido, tem mais ou menos a idade do Brasil. O presbiterianismo aqui também tem mais ou menos a idade do Brasil. A cidade onde eu estou aqui é uma cidade turística, considerada a capital mundial de esportes radicais. As pessoas vêm de várias partes do mundo. A cidade aqui fica
3 vezes a população com turistas, né? Ou seja, ela triplica em temporadas 2 vezes por ano. É muito bonita, gravaram vários filmes aqui, mas não é bonita quanto a religião. É um país que tem crescido o ateísmo drasticamente, o secularismo tem crescido drasticamente, e por isso nós estamos aqui para tentar apoiar na revitalização e plantação de igreja aqui também, para tentar apoiar esse trabalho. Muito É uma bom, região um país pequeno, né? Em relação ao Brasil, mais frio que o Brasil, estamos 16 horas na frente, e é uma cidade bem menos conhecida, com poucas igrejas. A maioria das igrejas, muitas igrejas têm sido fechadas por causa do secularismo, mas estamos firmes aí, trabalhando na seara, na obra do Senhor. Amém. Muito bem, pastor. Olha, informações assim que eu acho que muitos desconhecem, né? Não sabia, assim, mas me fala agora como que o senhor, né, você e sua família, chegou até aí. Como é que foi que vocês chegaram e iniciaram esse trabalho? Aí fala um pouquinho também desse trabalho missionário que vocês vêm desempenhando aí no local. Tá bom. Nós somos de São Paulo. Morávamos em Mato Grosso, fui para São Paulo estudar no seminário JMC, e aí plantamos uma igreja na região sul de São Paulo, região de Interlagos, chamada Igreja Presbiteriana de Vila Natal, que é a igreja do presbitério. A igreja presbiteriana apoiou, de Pinheiros, né, pastor Arival e toda a turma nos apoiaram. Éramos uma congregação de Pinheiros, e essa igreja virou uma igreja organizada, como tem hoje. A Vila Natal faz parte do presbitério, mas então há 5 anos atrás, nesse sentido no coração, o desejo de fazer missões transculturais. Eu cheguei para pastor Arival e falei: olha, eu não vou ficar mais na igreja de Vila Natal. Falei para o conselho também, e nós vamos fazer missões. Eu não sabia exatamente para onde ir, e então Deus foi direcionando para ir para Nova Zelândia. Então nós viemos para cá, já estamos aqui há 4 anos. Fizemos todo aquele processo com os cursos pela PMT, e apoio de várias igrejas também, do presbitério e do Brasil. Então estamos aqui há 4 anos. O nosso trabalho aqui tem mais ou menos três linhas principais de frente de trabalho. A primeira é plantação de igrejas. Então, somos uma igreja, estamos começando a plantar uma igreja agora, a partir do ano passado. Foi bem no comecinho do ano passado, começou a pandemia, ficamos uns 20, 30 dias de pandemia, fechado, lockdown, com todo aquele sistema de normas de biossegurança. Mas depois ficou livre da pandemia, graças a Deus, a pandemia ficou controlada. Mas agora, essa última semana, estamos 2 semanas de lockdown de novo, voltou tudo de novo, né? Então a igreja teve que fechar por esse tempo, e estamos fazendo os cultos online. Então nós estamos plantando uma igreja numa cidade bem próxima aqui, chamada Kingston. Então é uma primeira igreja da cidade. Nunca teve igreja, e então é um trabalho desafiador, porque em outra língua, outra cultura, então é bastante difícil. Nova Zelândia é um país que fecha muitas igrejas. Você olha no site de imobiliária, e você vai ver várias igrejas. Eu tive com o reverendo Agripino, numa cidade próxima, o ano retrasado, cidade chamada Danida, e eu mostrei para ele no site, só daquela pequena cidade tinha 8 igrejas para vender, só naquela cidade pequena. Agora imagine toda a Nova Zelândia, quantos templos que são fechados, que são vendidos, que hoje são comércios, são outros tipos de coisa. Então, você plantar numa igreja que está fechando igrejas não tem sido nada fácil. Mas o segundo trabalho nosso aqui é de revitalização de igrejas. Então, nós estamos... As igrejas da Nova Zelândia são igrejas que já estão com a faixa etária bastante avançada. A maioria das igrejas, a faixa etária é acima de 60 anos. Eu gosto de brincar que a UPA aqui, ela é de 60 a 70 anos. Os membros de 80 a 90 são
são da UMP, e de 90 em diante são da UPH e da SAF. Então, assim, é uma igreja bem já idosa, ou seja, se você não tiver um trabalho forte aqui, uma evangelização, daqui uma década, daqui 2 décadas, você já não vai ter mais igreja presbiteriana aqui na Nova Zelândia, ela tende a fechar. Então, nós trabalhamos na revitalização. Estamos 4 anos aqui, nas igrejas. Aqui funciona assim: as igrejas estão fechando, então a igreja maior cuida de outras menores. É como se fosse congregações. Então, aqui nós temos 4, a igreja principal e 4 igrejas pequenas, que é como se fosse congregações. Então, nós damos o apoio nessas igrejas, com pregação, com ensino, um trabalho de revitalização dessas igrejas. E Deus tem abençoado, nós 4 anos aqui, e outros pastores que vieram antes de nós, pastor João Petrecelli, que veio antes de nós. Então, eu creio que já tem dado fruto. Então, eles terem essa nova ideia, esse novo projeto de plantar uma igreja. Então, assim, isso é bem revolucionário para a situação da Nova Zelândia, né? E então nós cremos que isso é fruto dessa revitalização. Bênção de Deus, Deus tem abençoado grandemente. Terceiro lugar, o nosso trabalho é de treinamento de lideranças. Então, nós treinamos líderes. Parte desse treinamento nós fazemos no Nepal. Então, nós também vamos para o Nepal fazer umas viagens 2 a 3 vezes por ano. Estamos com um projeto de plantação de igreja no Nepal. Estamos plantando 19 igrejas no Nepal atualmente. Nosso projeto é plantar 70. Começamos já há 5 anos esse projeto. A Igreja Presbiteriana de Pinheiro nos apoia já com 2 igrejas. Próximo ano vão apoiar mais outra. Estão plantando igrejas lá. Então, o Nepal é um país muito pobre, com poucos recursos você planta uma igreja. Então, nós conseguimos recursos das igrejas aqui de Nova Zelândia, a nossa própria igreja aqui planta igreja lá também, algumas igrejas do Chile, principalmente do Brasil, e a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também apoia plantando 2 igrejas lá no Nepal. E a nossa parte, além de conseguir esses recursos, é treinamento. Então, o Nepal é um país perseguido, não pode ter seminário, então nós vamos lá, né, eu com alguns pastores vamos lá para ensinar para eles teologia, dar um curso básico de teologia para eles, para eles plantarem, né, ter estrutura teológica para plantar essa igreja. E aqui também, com isso, nós treinamos e trabalhamos com jovens. Né, minha esposa tem um grupo com adolescentes, que ela apoia esses adolescentes, não só da nossa igreja, né, cria uma escola dominical que não tinha, e aí dá aula para essas adolescentes. Nós temos crianças também na igreja, e também com adolescentes da cidade. Nós tentamos investir, procuramos investir em jovens para que essa igreja, como eu disse no começo, para que a igreja no futuro não desapareça. Então nós investimos nos adultos também, mas principalmente na turma mais jovem. Então nós temos uma classe de jovens que ensinamos teologia para eles, para que eles façam discipulado. Então cada membro é um discipulador, e cada um é um discípulo, e ele tem que procurar discipular outras pessoas. Como eu disse, aqui é uma cidade turística, recebemos mais de 1 milhão de turistas aqui por ano, então essas pessoas da igreja, elas discipulam outras pessoas. Mas como o secularismo aqui é tão forte, e o ateísmo é muito forte, na nossa cidade mais de 50% são ateus. Na escola do meu filho, que está na high school, que é uma escola de 2º grau, tem 1.300 alunos, só tem 15 que creem em Deus, o restante todos são ateus. Caramba. Só 15 cristãos. Então, assim, é um número muito grande, assim, principalmente entre os adolescentes, e isso acaba dando um tipo de desmotivação nesses jovens. Eles têm muita liberdade, eles têm recursos, eles têm educação, e o que acarreta todo essa falta de religião, essa falta de Deus, é o alto índice de suicídio. A Nova Zelândia tem um índice de suicídio muito alto, e segundo a ONU, entre os adolescentes é a maior taxa do mundo. Caramba. Entre os adolescentes.
um alto índice de Meu suicídio Deus. muito grande. Então nós trabalhamos com esses jovens, treinamos eles, essa nova liderança da igreja, treinamos eles, damos todas as teologias temáticas, um pouco de teologia bíblica, pregação para aqueles que destacam mais, eles já estão nos apoiando, né, nos ajudando, investindo então nessa nova turma aí, essa nova geração. Porque se você não tiver uma boa teologia, uma teologia firme para eles, tende a diluir em todo esse secularismo, liberalismo que tem na Nova Zelândia, ou mesmo no Nepal também, com toda aquela idolatria que tem. Nepal é um país extremamente idólatra, são 30 milhões de habitantes e 33 milhões de deuses. Então a idolatria tem mais deus do que gente, é uma idolatria muito grande. Então, tanto lá quanto aqui, precisa de uma boa teologia para que eles possam discipular e evangelizar outras pessoas. Agora, pastor, os números são impressionantes, assim, são impressionantes e ao mesmo tempo preocupantes, né? A gente vê aí um avanço muito forte, né, do liberalismo e do ateísmo. Agora, apesar desse avanço, quer dizer, duas questões importantes, né? Primeiro, a gente vê aí um hiato nas gerações, obviamente. Em algum momento houve aí um hiato na pregação da palavra, enfim, uma questão histórica. Mas apesar de tudo isso, desse liberalismo, desse ateísmo, vocês conseguem pregar a palavra livremente ou existe alguma restrição à pregação do evangelho na Nova Zelândia e no Nepal? No Nepal existe a proibição você pregar o evangelho. Então, quando nós vamos dar o curso, nós entramos como turista e vamos então dar o curso nas igrejas que são fechadas. Então lá é proibido, né? Mas entre os nepaleses, né, nós ensinamos as aulas em inglês, eles traduzem para o Nepal, então eles vão evangelizar os nepaleses, né? Então eles na língua deles. Então não somos nós que evangelizamos, né? Eles que evangelizam, nós vamos lá e treiná-los, mas lá é proibido. Na Nova Zelândia não é proibido. Nova Zelândia é um país livre, mas sofre o preconceito, principalmente entre os jovens, né? Os jovens, os adolescentes na escola, eles sofrem esse tipo de preconceito, né? Por exemplo, na sala do meu filho, ele não tem nenhum cristão, todos são ateus. Então, quando ele falar em Deus, as pessoas ficam meio assim perdidas, não sabem, né? Então ele sofre um pouco de preconceito. Minha filha estuda numa escola cristã porque é a escola primária ainda, né? Então é uma escola pequena que tem cristã só para, né, um grupo pequeno de pessoas, escola bem pequena. Mas o ano que vem ela já tem 12, o ano que vem ela vai para a high school, aí não tem mais jeito, né? Então ela vai ter que ficar suscetível a isso aí. Mas o preconceito é mais nesse sentido, né? Eles têm um certo conhecimento, intelecto, né? Um padrão de vida alto, então eles têm essa apologética de sincretismo, aliás, de secularismo, e isso acaba atrapalhando um pouco no evangelho, né? Então não é proibido por lei, é um país livre, mas entre eles, né, você conversando com eles, né, você tem que ter um bom conhecimento, uma boa didática e principalmente ter um bom relacionamento, né, porque senão eles não vão te ouvir. Muito bom. E pastor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, até reforçar esse projeto missionário no Nepal. Hoje, o que se observa lá? Um país onde tem tantos deuses, 33 né? milhões de deuses? É um número assustador, assim, a gente pensa, como conseguem né? existir, nomear tantos deuses, assim, né? Hoje, além disso, que já é um bom motivo, quais as principais resistências e a dificuldade, né? Fala um pouquinho sobre o projeto, para a gente entender e até mesmo para levantar um grupo de oração para quem está nos acompanhando aqui, para também estar focado em empenhar e ajudar nesse projeto, né? Então, o projeto de plantação no Nepal é um projeto assim muito bom, é bem acessível para nós brasileiros, né? Por quê? Por causa da condição econômica. O Nepal é um país extremamente pobre, então com $500 americanos você planta uma igreja no Nepal. Então isso dá o quê? Não sei quanto que está o dólar em relação ao real, mas vai dar uns R$3.000 mais ou menos. Ou seja, com R$3.000 você aluga
a casa do pastor, você paga o salário do pastor, você paga as despesas dele de automóvel, de comunicação, e mais o salão. Assim, você não tem igreja no Nepal, mas você aluga uma casa grande e o salão, faz um salão grande ao templo. Então você aluga tudo isso aí, todas as despesas, com apenas R$ 3.000, né, vamos dizer assim, $500. Então é bem acessível. O evangelho tem crescido no Nepal, né? O Dr. Mahendra, ele teve na reunião do Supremo Conselho, a última que teve, ele teve aí em Pinheiros, inclusive, também. O Reverendo Arival conheceu. Ele é como se fosse o nosso Simon. Ele está começando o presbiterianismo lá no Nepal. Então, ele tem esse projeto de plantar uma igreja em cada distrito. No Nepal, como se fosse estados. Então, lá tem 70 distritos, então ele quer plantar um. Então, nós estamos há 5 anos nesse projeto, temos 19. Então, nós, aproveitando aqui, falando com vocês, com a audiência, é fácil, uma família, ou uma empresa, ou uma igreja, tem condições de plantar uma igreja no Nepal. Para nós, missionários brasileiros, aprendermos a língua nepali, isso vai demorar 10, sei lá, anos, e a idade já não vai dar para isso. Então, o que nós fazemos? Nós treinamos eles, né, a aula em inglês, eles traduzem para o Nepal, alguns falam inglês, e então essas pessoas eles vão evangelizar, eles treinam a igreja vai evangelizar. Então, tem crescido bastante o evangelho, um tipo de avivamento no Nepal, assim, o índice de ateísmo é muito grande e o de cristianismo é muito baixo. Menos de 1% da população é cristã. Então, assim, é raro você ver um cristão no Nepal. E ainda mais porque as leis, né, o governo proíbe o tipo de conversão, ter batismo, esse tipo de coisa. Então, as coisas são muito bem... são feitas de formas mais discreta, né? Então, entendi. Por favor, orem por esse trabalho, ou colaborem, nos procurem, né? O pastor João Petrecelli também faz parte também dessa liderança. Então, esse é o trabalho, né? Nós treinamos eles para eles evangelizarem. Então, eles vão nas cidades, reúnem, quando nós vamos lá, eles se reúnem todos na capital, Katmandu, damos o treinamento para eles, e depois eles voltam para o estado deles e vão evangelizar, montar igrejas, e Deus tem abençoado. O trabalho tem crescido, né? Por favor, orem por nós. Pastor, queria saber dos planos para o ano que vem. Quer dizer, até ia perguntar sobre esse período de pandemia, porque a Nova Zelândia tinha vencido rapidamente nessa questão da pandemia. Houve o lockdown, fizeram o isolamento, enfim. A primeira-ministra, inclusive, né, da Nova Zelândia foi reconhecida aí mundialmente pelas ações. Mas, enfim, está enfrentando uma nova onda agora, as ações estão sendo tomadas novamente. Obviamente, isso deve ter atrapalhado alguns planos aí para o segundo semestre, mas eu queria que o senhor falasse daqui para frente. Segundo semestre, ano que vem, quais são os objetivos aí do trabalho na Nova Zelândia? Ok. Nós ficamos quase um ano sem lockdown, né? A igreja, nós trabalhamos normalmente nos cultos, abrindo os cultos e fazendo as viagens, tudo normal, sem precisar daquelas normas de segurança, de biossegurança. Mas agora, com essa pandemia, então voltou. O governo tinha um plano piloto, começar a abrir as fronteiras, mas depois dessa pandemia, ele deu uma freada. Então, vai ser prorrogado. Claro que esse projeto piloto continua, né? Nós vamos abrir as fronteiras para outros países, mas isso vai ser com mais cautela, né? Logo depois, com essa pandemia agora, então isso vai acabar demorando um pouquinho. Mas o projeto era para o próximo ano, né? Esse projeto piloto já próximo ano começar a abrir as fronteiras para alguns países que estavam mais seguros, né? Como abriu para a Austrália, ia começar a abrir para outros países, né? Então, assim, está bem restrito a questão de segurança. Então, nós tínhamos passagens marcadas para ir para o Brasil ano passado, né, passar as férias lá depois de 3 anos, mas não foi possível, né? Porque agora você pode até sair da Nova Zelândia, mas você não pode entrar, né? Então, só quem é cidadão daqui é que pode voltar.
Então, os planos é para o próximo ano. Então, está fechado. Nós não podemos ir para o Nepal, não podemos sair daqui, mas, né, com a graça de Deus aí, vamos orar por isso. O próximo ano, ou final desse ano, talvez início do próximo ano, ela tem perspectiva de abertura das fronteiras. Coisa boa. Muito bom. E aí nós temos... podemos trabalhar, vamos trabalhar normal, né? Muito bom. Só ficou... A Genilza, ela perguntou a questão se o país é livre ou não para a pregação do evangelho. Eu acho que ela estava se referindo ao Nepal, né, ao pastor? Nepal. Porque na Nova Zelândia o país é livre, tem preconceito. No Nepal, é mais ou menos livre, né? Porque tem algumas questões que são proibidas, é isso que a gente entendeu? Não, lá é proibido por lei. O Nepal é o último reino hindu. Isso há uns 10 anos atrás, ele se tornou um país, né? Reuniu 8 reinos hindus. Então ficou um país livre, mas os radicais hindus, eles, com apoio da Índia, com o partido da Índia, hindu também, eles forçaram, né, e conseguiram aprovar o governo do Nepal ser proibido, né? Então, assim, tem uma resistência muito forte, né? Agora é lei no Nepal, e sujeito à prisão se tiver proselitismo, se tiver batismo, ou seja, se você converter, alguma pessoa converter ou outra. Estão conseguindo plantar igrejas lá? Pastor, ainda assim, vocês estão conseguindo plantar igrejas lá? Isso, ainda assim a gente tem. É porque entre os nepales, né, eles é mais discreto, e as igrejas que nós plantamos, elas não são templos grandes, não tem construção de templos, são casas, né, alugamos uma casa grande e o culto é feito nessa casa. Então, a parte dos fundos mora o obreiro e na frente fica sendo a igreja, né? A sala principal fica o templo e algumas salas fica como escola dominical. Então, fica graças a Deus, Deus tem abençoado, ainda nenhum dos nossos obreiros foram presos. Inclusive, aconteceu um fato engraçado com agora já fez algum tempo já, o Dr. Mahendra, que é que eu disse, como se fosse o Simon, né, o que começou o trabalho. Ele converteu na Índia, chegou e foi para casa e evangelizou a família dele, converteu na Índia, veio para casa, ele foi lá fazer um doutorado. Quando ele voltou, convertido, evangelizou a família dele converteu, e aí evangelizou os vizinhos e ele plantou uma igreja na casa dele. Depois foram plantando né, e hoje conseguiu plantar várias igrejas, algumas igrejas no Nepal a partir dele. Então ele estava bem no começo, ele foi pregar numa rua movimentada lá no centro de Katmandu, Nepal, e então a polícia foi lá para pedir para ele parar, né, para prendê-lo. Mas aí ele é uma pessoa muito conhecida, ele é famoso lá no Nepal. Ele representa, quando tem representação da ONU, ele representa o Nepal na ONU, então ele é uma pessoa bem importante. E então o policial não quis prender, ligou para o chefe, né, o capitão, né, nacional, para ir lá para falar com ele, né? E aí foi lá, teve que ir lá o capitão em pessoa, né, o comandante geral da Nova Zelândia, do Nepal, foi lá para falar com ele, falou: Dr. Mahendra, você não pode pregar o evangelho aqui, você não pode converter as pessoas, porque eu vou ter que prender você. Aí ele falou: não, mas eu não converto ninguém, quem converte é o Espírito Santo. E muito aí bom. O policial deixou ele e ele foi para casa também, né? Então, a partir desse momento, ele ficou mais discreto, ele não prega mais em praça pública. Errado não tá. Errado não tá. Quem saiu muito bem. Pastor, olha, nós já estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu gostaria que o senhor deixasse os seus pedidos de oração, né? Aí, já de Nova Zelândia e também já pensando também no Nepal. Deixa pra gente os pedidos de oração, nós temos muitas pessoas acompanhando. E o contato também, né? Quem quiser conhecer mais do trabalho aí do outro lado do mundo, né? Exatamente. Sim, nossos pedidos de oração é pela plantação da igreja, né? Que nós estamos plantando aqui uma nova igreja, que chama, numa cidade que chama Kingston, aqui próximo. Então, esse projeto de plantação não está sendo nada fácil, orar por esse motivo. O segundo lugar
é o trabalho de revitalização, né, que nós apoiamos aqui, tentar, né, trabalhar com a nova geração, evangelizar uma nova geração, para que a Nova Zelândia essas duas gerações que já não vão à igreja, os filhos e os netos não vão na igreja, mas que, né, essa nova geração agora, pelo menos na região sul aqui nossa, se mantenha. E orar que Deus mande trabalhadores para a sua seara, né? Então estamos precisando. A Igreja Presbiteriana da Nova Zelândia foi à reunião do Supremo Concílio e pediu pastores para ajudá-los. Então veja o sentido inverso que está acontecendo, né? Então os países desenvolvidos mandaram missionários para o Brasil, foi o caso de Simon. Agora eles estão pedindo pastores, né? Então eles foram e pediram, e a PMT então fechou de mandar pelo menos 10 missionários trazer aqui para a Nova Zelândia. Então orar para que Deus desperte pessoas e também os missionários tenham condições para vir aqui para a Nova Zelândia para nos ajudar no trabalho aqui de revitalização, né, para manter a igreja, para que a igreja não morra nas próximas décadas. É isso. E por último, orar pela nossa família. Criar adolescentes num país secular não é nada fácil. É verdade. Pastor, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu não sei se eu falo bom dia, se eu falo boa noite, porque eu acho que o senhor não dormiu ainda, então talvez eu diga boa noite. E obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade em falar com a gente a respeito desses trabalhos tão importantes, né, que estão sendo desenvolvidos aí nesse continente. Muito obrigada, pastor, pela atenção.